Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui em nossa coluna Educação na Cidade, tratando sempre de uma temática relevante para o processo educacional. E hoje, como não poderia deixar de ser, o tema da semana tinha que ser a reforma do novo ensino médio, porque isso foi a coisa mais comentada nessa semana no que diz respeito à educação. Em 2017, ainda no governo Michel Temer, quando o deputado do federal aqui de Pernambuco, Mendonça Filho, era ministro da Educação, a proposta do novo ensino médio foi aprovada. E ela previa duas situações. Um ciclo básico de disciplinas, português, matemática, ciências que se dividia em ciências da natureza e ciências sociais, com um total de 1.800 horas e 1.200 horas de uma carga horária flexível, a ser desenvolvida através dos interesses do aluno, da capacidade da escola de dar aquelas disciplinas, dos interesses da comunidade, enfim, num diálogo mais amplo com a sociedade. Houve uma dificuldade muito grande da implantação dessa carga horária flexível. Muitas escolas diziam que não tinham estrutura para conseguir implantá-la, que não tinham pessoas capacitadas, era difícil fazer concurso público e processos de contratação para atender essas demandas. Diziam que esse ciclo básico tinha uma carga horária muito baixa. Muitas escolas privadas, principalmente aquelas escolas privadas que têm altas taxas de aprovação em grandes universidades, optaram por deixar o ciclo básico maior e as escolas públicas tiveram um ciclo básico diminuído, o que, segundo muitos especialistas, provocou uma diferença muito grande da qualidade educacional do aluno da escola pública para o aluno da escola privada. E esse processo foi cheio de controvérsias desde o princípio. Só que nós vamos encontrar no dia de ontem um acordo firmado na Câmara dos Deputados que garantiu agora novos contornos para o ensino médio. O que vai acontecer? Nós vamos ter um ciclo básico ampliado de 1.800 para 2.400 horas. E isso, para muita gente, é considerado um ganho, porque você vai ter aí uma equiparação entre a quantidade de horas estudadas nessas disciplinas básicas, entre o aluno de escola pública e o aluno de escola privada, e 600 horas de disciplinas flexíveis. Como tudo, há sempre controvérsias, né? O que nós vamos encontrar também é que no ensino técnico, esse ciclo básico é de 1.800 horas. E as disciplinas técnicas, então, levariam as outras quantidades de horas. E aí, o que a gente vai ver a nível de crítica? Nós vamos ver que existem críticas que vão ser positivas, que vai dizer que esse acordo é um acordo que vem atender diversos interesses da sociedade, desde daqueles interesses mais conservadores, aqueles que são mais progressistas. Outros vão fazer críticas que são consideradas negativas e que vão dizer que a falta de flexibilização no ensino médio vai fazer mais do mesmo, ou seja, vai fazer com que o ensino médio ele continue sendo pouco atrativo, desvinculado da realidade do aluno, podendo aumentar a quantidade de aluno que se encontra dentro de um processo de evasão escolar. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar, principalmente dos deputados de uma linha mais à esquerda, a ideia de que essa diminuição do ciclo básico para essa educação mais técnica faria com que esse aluno desse processo, né, mais profissionalizante tivesse um prejuízo em relação ao aluno regular por falta dessas horas dentro do ciclo básico. Pois bem, nenhum processo educacional é perfeito. Todos eles vão ter os seus equívocos e os seus ajustes. Não é à toa que a educação é uma coisa que se constrói cotidianamente. Não existe um projeto único que sirva para todos os países do mundo, nem sirva em toda temporalidade. A educação de hoje é diferente da educação de outrora. Hoje nós temos um mundo cada vez mais tecnológico, nós temos um mundo muito voltado mais para interesses relacionados a jogos, a outro tipo de ambientação entre os jovens, como o universo virtual. Nós temos novas profissões que estão surgindo, outras profissões mais antigas que estão em processo de desaparecimento. E isso é natural, dentro de um processo de desenvolvimento social. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que optou em fazer uma escola técnica voltada para a criação de jogos. Então, há um tempo atrás, quando eu era estudante de ensino médio, era impossível a gente pensar numa proposta como essa, porque não fazia parte da nossa realidade cotidiana. A gente até tinha um videogame, mas a gente não pensava sobre essa situação de nós nos tornarmos produtores desses conteúdos. Assim sendo, cada vez mais se faz necessário um processo de interação entre a escola e a sociedade, sem esquecer da formação básica.
E esse é o grande desafio agora do novo ensino médio. Nós temos uma grande quantidade de pessoas e também nessa semana saiu um relatório dizendo, afinal de contas, como é que está a situação das escolas brasileiras. Esse relatório, ele tem como foco principal no que diz respeito ao ensino médio, ele foi divulgado pelo INEP, e ele fala sobre qualidade educacional, manutenção em tempo de ensino, manutenção do aluno matriculado na escola. E o que o INEP traz para a gente, e que nos assusta um pouco, é que durante a pandemia a gente teve um decréscimo na educação infantil, principalmente ali nas séries iniciais. A partir de 2022, 2023, a gente tem um processo de crescimento, mas o ensino médio, gente, ele permanece com decréscimo. Nós estamos com muita dificuldade de manter os nossos jovens na escola. E uma coisa que é muito séria, que muitas vezes é tratada dentro dessa questão educacional, é que essa juventude que considera a escola desinteressante ou considera a escola sem papel de relevância na sua vida, ela está sendo muito pouco ouvida. Então, muitas vezes, nós temos técnicas de ensino, nós temos metodologias de ensino que são muito antigas para uma sociedade que se encontra cada vez mais em um processo de modificação, em um processo de mudança. Então, o grande desafio do novo ensino médio não é somente o acordo firmado na Câmara dos Deputados, é fazer com que no Senado Federal ele seja aprovado, porque é uma proposta interessante, das que surgiram até agora é a melhor, mas a gente precisa fazer com que a escola seja atrativa. Então, investimento na qualidade do professor, investimento em sala de aula e tornar a sala de aula atrativa, viável, e que esse aluno matriculado consiga perceber na sala de aula uma perspectiva de futuro, é que é, de fato, um desafio gigantesco para que nós possamos, de fato, garantir o futuro da educação no Brasil. Então, o novo ensino médio, ele tem que ser muito mais do que uma proposta discutida dentro do Legislativo Federal. Tem que ser uma proposta que torne-se viável para fazer com que esse jovem encontre significado para estar na escola. Então, desejando sempre que a educação brasileira encontre os rumos corretos, nós vamos encerrando aqui a nossa coluna, desejando a todo mundo um bom final de semana.